Canal Livre está de volta para este terceiro e último bloco, entrevistando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Mitre tem uma pergunta. Presidente, pelo comportamento crescente, aí, principalmente na internet, a gente nota uma tendência a acreditar numa democracia radicalizada, que seria alguma coisa tipo democracia direta, passando ao largo dos partidos. Eu acho que isso é um perigo. Você não acha que isso está crescendo como tese, aí, uma tese difusa? Como tese difusa está crescendo. Como consequência prática, eu acho difícil. Porque os movimentos, pela sua própria natureza, eles têm momentos que eles fervem, depois eles apaziguam. E você tem que dar continuidade, tem que ter o dia a dia da vida administrativa e política. Os partidos são para isso. Agora, eu acho que é necessário ampliar a consulta também, porque há instrumental que permite consulta. Consulta é uma arma de dois gumes. Por quê? Porque a consulta também pode ser o caminho também para a ditadura. Quer dizer, se você tem poder de convicção, demagogo, não sei o que lá, faz uma consulta. A última que nós fizemos aqui, porte de armas, o que deu? É bom ter porte de armas. Será que é bom? Se você fizer consulta sobre pena de morte, quem que ganha? Pena de morte. Será que é bom? Quer dizer, para você fazer consulta, você tem que ter nível educacional e informação. A vontade geral pode aparecer. A vontade geral aparecer, como é isso? Pegando um pouco carona no que o Mitre disse, o Datafolha mediu ali, criou um índice de propensão a apoio ao regime autoritário, né, no Brasil. E o brasileiro, numa escala de 0 a 10, estaria em 8 ali, oitavo, digamos assim. O senhor acha que essa propensão ao autoritarismo pode se manifestar na eleição desse ano? Algum candidato pode colocar em risco o regime democrático nesse sentido? Eu espero que não, mas sempre, eu acho que a gente deve ter sempre essa preocupação. Por quê? Porque as pessoas não tiveram, quando não tiveram a experiência da ditadura, acham que a ditadura pode resolver. É isso. Quem já teve, como é o meu caso pelo menos, né, você sabe que não resolve e que você, a primeira coisa que vai sofrer é a imprensa, que vem logo censura a imprensa. Depois a liberdade de opinião em geral. Depois a intervenção para cá, a intervenção para lá. As pessoas querem a solução e acham que a solução pode vir rapidamente. Em geral, a solução não é um ato, é um processo, que é fácil de explicar sociologicamente e muito difícil você viver politicamente. Você quer resolução. Então, é sempre perigoso, em momentos fugidios como o atual, que alguém venha com uma palavra, mata, esfola, e o povo aplaude. A gente tem que se contrapor a isso. Eu sei que é difícil ser razoável, mas é preciso. A democracia requer razoabilidade. E as pessoas que não querem razoabilidade se esquecem que quando não tem a razão, que tem a força. A força é o dinheiro e a espada. Vale a pena? Presidente, eu e o Mitre estávamos cochichando aqui e querendo lhe fazer uma pergunta. Eu cheguei a jogar essa bola em campo aqui, mas o senhor, obviamente... driblou um lençol, fez um gol de bicicleta e não, né? Que é o seguinte, quando eu perguntei sobre a possibilidade nesse ambiente, nessa demanda reprimida por moralidade no campo da atividade pública da política, surgir um candidato, mesmo sem estrutura partidária, que hasteasse a bandeira da moral, da ética e tal, e arrebatasse esse grande eleitorado aí satisfeito, eu achei que o senhor mesmo fosse fazer alguma referência nominal ao Joaquim Barbosa. Não fez, aí nós dois estávamos aqui cochichando para provocá-lo objetivamente. E o Joaquim Barbosa? Olha, eu acho o seguinte, não é só o Joaquim Barbosa. Qualquer juiz competente, etc., etc., ele é competente para aquela área específica. Eu acho que para governar o Brasil, você tem que ter uma competência mais ampla do que essa. E o juiz tem a tendência a tomar a decisão, falei, está falado, monocraticamente. Olha, como eu sou democrata, eu acho que você tem que falar com o povo e convencer o povo. Eu não sei se uma pessoa... Eu não quero... Mal conheço Joaquim Barbosa, aliás, respeito, porque ele foi bom juiz no tribunal, tem cultura, jantei com ele nos Estados Unidos, ele estava dando aula na Universidade de Howard, né, em Washington, é uma pessoa fluente em várias línguas, tem formação e tudo isso. Agora, não tem a paciência do processo de realização da vida política, que requer paciência. Requer que você ouça o outro. Não é paciente. Negociar com o Centrão. Agora, presidente... sentar e negociar com o Centrão, né? O senhor trata com elegância até adversários, é natural que o senhor seja gentil com companheiros de partido e tal, mas eu queria que o senhor respondesse com a mesma sinceridade que marca as memórias do senhor, que são ótimas, o seguinte, eu quando ouvi aquela gravação do Aécio Neves, eu tive a sensação de que eu havia convivido um tempão com o médico e não conhecia o monstro que ali emergiu. Eu acho que a forma é pior que o conteúdo. Eu queria saber o que o senhor sentiu ao ouvir
a conversa do Aécio Neves com o Joesley Batista? Surpresa. Porque eu digo, esse não é o Aécio que eu conheço. Pois é, o senhor Não também é o Aécio que eu imaginava. conheço. O resto é suposição. Ele tentou usar a mesma linguagem que seria adequada para o outro, mas não dá certo. A gente tem que ser o que é. Né? Quando você tenta parecer o que não é, não dá certo. Mais grave do que tudo, a meu ver, para a imagem do Aécio, foi a conversa. Mas bastava a conversa para você ficar assustado. O que é isso? Né? Porque dá a impressão que é como uma conversa de pessoas que estão jogando um mesmo jogo que você não sabe qual é. É isso, eu lamentei. Sabe que eu sou amigo do Aécio, eu gosto do Aécio, então Agora, eu senti. Por que o PSDB tem tanta dificuldade para tratar com casos de corrupção domésticos, como mostra o Eduardo Azeredo, era presidente do partido, quando surgiu o escândalo, e agora, mais recentemente, o Aécio Neves? Vamos lá, Eduardo Azeredo. Eu estava dando um seminário na FGV, e veio a imprensa, e eu fui favorável ao afastamento dele da presidência do partido. 2005. 2005? Na época. Perfeito. Né? Favorável ao afastamento. Eu não sabia qual é a implicação. Mas devia ser o que ele fez? O que ele fez, digamos, nós estamos julgando pela ótica de hoje, pelos padrões de hoje, coisas que no passado tinham outra conotação. Não o defendo. O que ele fez? A campanha usou dinheiro que não podia usar. É pecado, é crime. Né? Eduardo é uma pessoa que eu conheço pouco, gosto, respeito, não creio que tenha posto dinheiro no bolso, tudo bem, acho isso. Mas a lei é a lei, está aí. Então, Aécio. O PSDB demorou, mas mudou a direção do partido. Né? São processos complexos e as coisas não foi julgado. Né? Eu tenho tido certa prudência, não é com relação ao PSDB. Vocês nunca me viram falar diretamente sobre alguém do PT, esse tem que ir para a cadeia, esse é ladrão, porque quem tem que dizer isso é a justiça. Mas o eleitor, presidente, ele fica... Que a justiça se pronuncia, o senhor mesmo assim, o senhor não chama de corrupto alguém, o senhor não está dito. Né? Quer dizer, a justiça condenou por razões... Mas o eleitor brasileiro fica com uma impressão de que há dois pesos, duas medidas, né? Você tem ali o maior símbolo do PT, que é o ex-presidente Lula, preso pelos crimes que cometeu, e o Aécio, que se tornou, de certa maneira, né, inegável, o maior símbolo da corrupção no PSDB, solto. A justiça vale para todos? Não tem nem processo. Ele é réu. É o foro privilegiado, mas não foi. O foro privilegiado, mas não foi julgado. Isso. Mas não a foi justiça, julgado. então... Se ele já é réu, quer dizer, não tem, qual é o privilégio? Ele e vários outros. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que é um momento em que, pela primeira vez, gente muito rica e muito poderosa está sendo processada, está sendo posta na cadeia de todos os ângulos, de todos os setores, de todos os partidos. Alguns dizem, é só para perseguir o PT e o Lula. Não é verdade. Tem mais gente de outros partidos também na mesma situação. E isso, eu acho que é um momento duro e necessário, porque os partidos se excederam no uso de recursos públicos. Não pode. A população, a Lava Jato abriu o caldeirão, todo mundo olhou, meu Deus, tem mau cheiro esse negócio. Porque tem mau cheiro. Né? Não adianta você dizer que não tem, tem mau cheiro. Nós temos que corrigir isso aí. Temos que evitar o quê? O que houve também em outros países. Elimina a classe política e vem um mandão. No caso da Itália, não foi nem mandão. Berlusconi. Né? Não resolve. Quer dizer, não estou dizendo que vai acontecer, pode não acontecer. Eu faria força para que não acontecesse, para que houvesse uma regeneração de alguns setores da política, de partidos, inclusive, porque você não vive sem os partidos. Democracia. Agora, presidente, o senhor como sociólogo, o senhor encara, e como político também, esses grandes vícios da nossa cultura, da nossa política e dos nossos partidos, que é o patrimonialismo, o clientelismo, o corporativismo. Esses três estão presentes em toda essa narrativa de corrupção. O senhor acha que depois da Lava Jato, com esse povo todo na cadeia, isso melhora um pouco ou o senhor não tem essa crença? Não, eu espero que melhore um pouco, mas como é que você muda a cultura? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? É mais fácil você mudar a lei e mudar alguma instituição do que a cultura, porque são os hábitos arraigados. Só muda com a exemplaridade e continuidade da exemplaridade. Quer dizer, não vai só mudar porque tem gente na cadeia. É preciso que os que vão mandar se inibam de fazer o que os outros fizeram. Quando eu falei do Geraldo que ele era simples, e o que eu dou valor a essas coisas. Eu acho que você tem que ser simples. Se você não é simples, você começar a ter hábitos, depende naturalmente do seu
estilo de vida, mas você tem que ter capacidade de ser igual ao outro. Quando eu falei que eu fui à favela outra vez, à comunidade, não é só porque eu quero dizer que fui, é porque eu acho que as pessoas têm que ver a realidade tal como ela é, porque é dura, né? E tem que ter um comportamento de não arrogância, entender o outro, aceitar o que tem diversidade e compreender. E tem que ter exemplaridade no comportamento. Ninguém é perfeito, eu sei disso. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus defeitos, seus pecados, seus vícios, suas presunções, suas vaidades, etc, etc. Mas você tem que se autoconter. Eu vou dar um último exemplo, que eu sei que a hora está estourando, que é o seguinte. Eu deixei a presidência da República e fui com a Ruth para Paris. Aliás, dizem que o apartamento é meu até hoje. Até hoje, uma loucura. Só para esclarecer, o presidente Fernando Henrique Cardoso também nega que tem um imóvel. Eu não nego, eu não tenho. Não resisti. Eu não tenho em Paris. Eu tenho no Brasil, poucos. Mas o que eu tenho está declarado. Mas, enfim, não é esse o caso. Aconteceu? Eu fui para esse apartamento pequeno, bem localizado. O embaixador era meu amigo. Eu digo, olha aqui, o Azambuja, Marcos Azambuja, eu tenho direito a carro. Eu não vou precisar de carro. Se eu precisar, quando eu precisar, eu peço. E passei aí de metrô, eu e a Ruth. Para quê? Para me autoeducar. Não sou mais presidente da República. Claro que eu posso ter um carro, meu, pessoal, tenho dinheiro para isso. Tenho amigos que podem me oferecer, mas não é isso. E não era por exibicionismo tão pouco, é para você mesmo entender. Eu fui sozinho, não levei assessor, não levei assistente, não ando assim. Porque eu acho que as pessoas têm que ser gente. E isso é importante para a gente mesmo, que exerceu o cargo, tem posição. Tá bem, tenho, e daí? E daí? Quer dizer, você tem que ter uma autocontenção. Esse exemplo é didático, né? É didático, e é assim que se muda. Bom, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, também de meus colegas Fernando Mitre, Júlia Duailib, Augusto Nunes. Obrigado pela audiência, boa noite, até a semana que vem.